Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos senhores representantes das diversas organizações aqui presentes pelos esclarecimentos que aqui nos prestaram. Primeira conclusão. O PSD aqui o que fez, de alguma forma, foi fazer aquilo que era a obrigação do próprio Estado, designadamente do Governo. Ou seja, quem devia provocar esta reflexão, esta discussão aberta e livre, devia ter sido o próprio Governo, até porque tem poderes para isso. Porque é bom que nós percebamos o que é a parca, porque um dos grandes problemas que a mim e a nós, PSD, e a muitos dos nossos colegas deputados aqui nos interrogamos, é porque é que a parca não é falada enquanto instrumento capaz de, pelo menos, promover alguma regulação no setor. Vamos então começar. O que é a parca? E, corrijo, de facto, a parca foi construída numa altura em que é uma coligação de governo PSD-CDS-PP. A parca, como plataforma de acompanhamento das relações na cadeia agroalimentar, tem a missão de promover a análise das relações entre os setores de produção, transformação e distribuição de produtos agrícolas com vista ao fomento da equidade e do equilíbrio na cadeia de abastecimento alimentar. Só que a parca não tem apenas lá representantes da produção, do comércio, da indústria, da distribuição. Não. Também tem representantes do Estado, do Ministério da Economia e do Ministério da Agricultura. E daí que falta aqui, por exemplo, ouvir a Autoridade da Concorrência, a Direção-Geral das Atividades Económicas, a Direção-Geral do Consumidor, o Gabinete de Planeamento de Políticas e Administração-Geral do Ministério da Agricultura, o famoso GPP, que não estão aqui para, olhos nos olhos, conversarem connosco. E, portanto, esta é a primeira nota. A segunda nota é dizer que a parca não é nenhuma plataforma de brincadeira. É uma coisa muito séria e que tem responsabilidades e competências. Aliás, não esquecer que quem convoca a parca normalmente é o Ministério da Agricultura, através do Gabinete de Planeamento, que até pode fazer convocatórias para reuniões extraordinárias, que era o que devia ter feito no tempo certo. Terceira nota. É ou não é verdade que a parca devia reunir 4 vezes por ano, ordinariamente, trimestralmente? Pergunta que deixo já. A parca reúne com todos os senhores e com os outros representantes do Estado 4 vezes por ano, pelo menos? Segunda nota. É ou não é verdade que a parca pode, inclusive, promover estudos, reflexões relativamente àquilo que é o equilíbrio da cadeia de valor? Tinha ou não tinha essa obrigação? Foi feito algum estudo o ano passado, há 2 anos, nos últimos meses, relativamente à estrutura de custos de cada um dos elos do setor agroalimentar? Pergunta que deixo. É necessário que seja feita, disse aqui alguém, e que até fosse feita por uma estrutura independente. Fez alguma coisa o Governo nesse sentido? Pois azei. Depois, mais ainda, é evidente que acho que todos nós já concluímos que no meio disto tudo o agricultor, o produtor agrícola e pecuário é o elo mais fraco da cadeia. Isso foi aqui claramente dito pelas organizações de produtores e de uma forma que me pareceu séria e com sentido de responsabilidade. Mas gostava também de ouvir as outras organizações sobre esta matéria. Depois, dizer o seguinte. Acham que a parca pode ou não, se funcionar de acordo com as suas competências e funcionar bem, ser uma espécie de um instrumento de autorregulação do setor agroalimentar, ou precisamos de acrescentar competências ou de encontrar outros instrumentos de regulação? Era uma quarta pergunta que aqui também deixava. Depois, ainda, dizer o seguinte. É bom que não se esqueça que o PSD, de facto, teve essa preocupação de atacar o problema logo no início, logo na cadeia da produção. E daí que, em tempo muito oportuno, ainda no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2022, portanto, em maio do ano passado, o PSD propôs que houvesse uma duplicação dos valores da energia elétrica à eletricidade verde
e houvesse, como em Espanha, porque de facto o mercado é um mercado ibérico, que houvesse um desconto de 20 cêntimos nos combustíveis, como também beneficiavam os agricultores espanhóis. E para não dizer outras coisas... Diz? Sim. E chegamos aqui até a propor que também as cooperativas fossem beneficiadas, pelo menos, do denominado gasóleo profissional. Porquê? Porque quando fazem o transporte de e para as explorações agrícolas dos seus cooperadores, dos seus cooperantes, a verdade é que estão a trabalhar em prol da diminuição de custos da estrutura. E, portanto, era óbvio que a senhora Ministra havia de prometer, e prometeu que isto ia acontecer, até disse mais, que as cooperativas iam beneficiar de gasóleo agrícola. Só que até hoje, rigorosamente, nada, como bem sabem. Muito obrigado.